Olá a todos, bem-vindo à nossa aula de topografia. Vamos para a nossa primeira aula. E para essa primeira aula eu queria começar com uma pergunta que parece simples, mas não é tão simples assim. Eu queria perguntar para vocês qual que é o formato da Terra. Vocês têm noção? Bom, o formato da Terra é bem assim, totalmente irregular. Aí vocês devem estar se perguntando, não, isso é brincadeira, mas eu aprendi lá na escola que o formato da Terra não é assim. O formato da Terra é elíptico. Mas como assim elíptico? Elíptico ele é um círculo, só que com os polos achatados. É verdade. Isso é um modelo matemático que melhor descreve o formato da Terra. Mas está vendo aqui? Ele não é certinho a forma da Terra. Quando você sai na rua de casa, você não vê uma elipse. Você vê algo irregular, você vê um morro, você vê uma depressão e por aí vai. Essa aqui é a vida real. Mas então existe algum modelo próximo a a vida real? Sim, existe. Esse modelo tem nome. Esse modelo é o geoide. É um modelo que ele tende a se aproximar da superfície terrestre, mas de uma maneira um pouco mais regular. Entenderam? Ele dá suavizações, mas é próximo à superfície da Terra, mas não é a superfície da Terra. Eu tenho a elipse, eu tenho a superfície da Terra, a superfície, e também tenho esse cara aqui, novo, chamado de geoide. Bom, existem os três, mas por que existem três então? Como eu disse para vocês, esse aqui é o que mais se aproxima da superfície real da Terra. E existe a elipse. Todo mundo fala que a Terra parece uma elipse. Mas por que as pessoas dizem que a Terra parece com elipse? Não citam essa coisa aqui, o geoide, nas aulas? Por uma razão bem simples. Porque a elipse é uma figura matemática muito bem conhecida, estudada há muito tempo. A gente tem todas as fórmulas dela já prontinhas e é bem fácil de calcular se você comparar com o geoide. Então essa é a resposta. Por isso que nós usamos a elipse. Tá, mas todo mundo usa uma elipse só? Lá nos Estados Unidos é uma elipse, aqui é outra. Como é que funciona esse negócio de elipse? Hoje em dia existem mais ou menos umas 70 elipses, 70 elipsoides em revolução utilizados no mundo. E o geoide? Cada um tem o seu? Sim, cada um tem o seu. Cada um faz o geoide que quiser. Então você tem elipses, as elipses são adotadas e os geoides também são adotados. Entenderam? São situações, por exemplo, aqui no Brasil nós utilizamos o elipsoide GRS 80 e no nosso geoide está zerado, eles correspondem à elipse lá em Imbituba, no marégrafo de Imbituba. Imbituba é um porto localizado em Santa Catarina. Tá bom, gente? Bom, agora que vocês já sabem o formato da Terra, eu queria perguntar para vocês, onde que a topografia se encaixa nisso? A topografia se encaixa em uma parcela bem pequenininha da Terra. Vamos dar um zoom nesse pedacinho aqui. Dando um zoom naquele pedacinho lá, nós temos a superfície terrestre.
E eu vou colocar aqui a elipse, tá? Opa. E nós temos a elipse. Não vou colocar o geóide. Bom, vocês percebem que a superfície da Terra, eu consigo planificar uma parte da superfície terrestre, eu consigo chegar num pedaço dessa elipse aqui e falar, ó, esse pedacinho aqui, se eu pegar ele, eu consigo falar que esse pedacinho aqui é plano. Então eu chego aqui e eu tenho uma superfície plana. Vocês conseguem enxergar isso bem aqui? Você consegue. Então planificar um pedaço da superfície terrestre, correto? Consigo. Mas isso tem limite? Sim. Pela NBR, eu posso planificar até 80 quilômetros da superfície terrestre. Posso trabalhar como se a superfície terrestre fosse plana em até 80 quilômetros, sem grandes deformações. Ah, o que seria isso, Rafael? Grandes deformações. Vamos pegar aqui, ó. Se eu considerar daqui até aqui, estou dizendo que isso aqui tem 80 quilômetros. Vamos botar aí, vou chutar valores aqui, tá, gente? 300 quilômetros. Isso aqui tem 300 quilômetros. 300 km. Vocês percebem que, ó, o plano, hein? Estou transformando a Terra em plano. Se eu transformar isso aqui num plano, vocês percebem que eu tenho deformações, ó. Estou representando isso aqui no plano. Isso aqui já tá, essa parcela já está curva. Eu vou ter grandes deformações quando eu for representar isso num plano. Ó, eu estou transformando algo que é curvo em plano. Então, logo eu tenho deformações. Beleza. A NBR permite 80 km. 80 km é uma distância boa, Rafael? Não, 80 km não é uma distância boa. A NBR permite 80 km, mas hoje na prática os topógrafos usam no máximo de 20 a 30 quilômetros. Então tá, a NBR permite 80 quilômetros, só que ninguém usa isso. Todo mundo usa de 20 a 30 quilômetros? Sim, positivo. Todo mundo usa de 20 a 30 quilômetros. E ainda assim são planos topográficos muito grandes. Por quê? Porque eles proporcionam grandes deformações nas medidas de distância e também nas medidas altimétricas. Você tem grandes prejuízos nas medidas. Quais são as ordens? Qual a dimensão dessas deformações? Vamos lá. Vamos para mais um. Deixa eu desenhar aqui de novo a nossa elipse. Deixa eu fazer isso daqui. Isso daqui. Quando você transforma em um plano topográfico uma superfície irregular, você passa a ter deformações, como eu disse. Mas então, quanto mais pertinho aqui eu estiver, menos deformações eu vou ter, concorda? E quanto mais longe eu estiver da origem do plano topográfico, maiores serão as minhas deformações. No caso, deformações altimétricas e também as planimétricas. Vamos lá. Quanto seria isso aí? Deixa eu pegar minha cola aqui. Bom, para 1 km de distância da origem do plano topográfico, nós temos distorções de 0,008 milímetros. Isso para 1 km. Totalmente aceitável. Isso aí. Se eu tiver 10 quilômetros
E se eu estiver a 10 km da origem do plano topográfico, eu tenho deformações nas medidas de distância de 8,2 milímetros. Se eu estiver a 25 km de distância da origem do plano topográfico, eu tenho deformações de 12,8 centímetros. Notem que já trocamos a unidade de medida. Aqui nós estamos com milímetros e nós já passamos para centímetros em 25 km. 50 km ainda aceito na norma, porém não utilizado na prática. Nós passamos a ter deformações de distâncias de 1,03 metros. Trocamos a unidade. Então percebam, se trabalharmos até 10 km de distância, se eu medir essas distâncias no plano, na realidade elas estão com problemas. Eu tenho problemas de representação de 8,2 milímetros. Se eu passar a 50 km, eu tenho deformações, problemas de medida de 1,3 metros, o que na topografia de hoje em dia é inaceitável. Tá, Rafa, você falou de medidas de distância. E se você passar isso para medidas de altura? Vamos lá. Se eu tiver 100 metros a 100 metros da origem do meu plano topográfico, deixa eu girar a página. Se eu estiver a 100 metros da origem do meu plano topográfico, eu terei erros da ordem de 0,8 milímetros. Se eu estiver a 500 metros, eu terei erros da ordem de 20 milímetros. Se eu estiver a 1 quilômetro, eu terei erros na ordem de 78 milímetros. E se eu estiver a 10 quilômetros, eu tenho erros na ordem de 7,8 metros. Se eu estiver a 70 quilômetros, eu tenho erros na ordem de 384,6 metros. Então aqui nós temos um problema. Se eu for fazer a parte altimétrica, revisando, hein? Se eu for fazer a parte altimétrica e se eu desconsiderar a curvatura da Terra, em 100 metros eu tenho esse erro, em 500 eu tenho esse, em 1 quilômetro eu começo a ter muito problema, em 10 quilômetros é algo impensável na topografia, em 70 quilômetros é algo absurdo. Isso é um absurdo na topografia. Bom, por isso que hoje em dia, mesmo a norma permitindo, nós utilizamos planos topográficos pequenos, entendeu? Da ordem de 20 a 30 km no máximo. Eu diria, a bibliografia fala em 20 a 30 km, mas na prática real mesmo, eu vejo planos topográficos da ordem de 8 km de extensão. É a prática real que eu vejo. Por quê? Para minimizar esses erros. Tá, Rafael, então você quer dizer que toda vez que eu for medir no plano topográfico, eu vou ter esses erros? Não. Toda vez que você faz uma medida no plano topográfico, você tem correções. Existem fórmulas para corrigir esses erros. Só que chega a uma determinada distância que nem as fórmulas conseguem mais corrigir essas distorções que a planificação de algo curvo gera, entendeu? Então,
É por isso que nós limitamos o tamanho do plano topográfico. Beleza? Até a próxima aula.